Pronto, boa aula, Patrícia. Ah, obrigada. Foi dia 21. Pronto, gente. Vamos dar continuidade às propriedades da potenciação. Certo? Vou ver se eu carrego o livro rapidinho, mas tem pouquinho exemplos nessa propriedade. Dois exemplos já explicam. Então, é página 33 do livro de matemática, certo? Não esqueçam de... Essa mudança aqui... Não sei se é outra coisa. É página 33. Não sei por que está afastado. Pronto, aqui está melhor. Vou ler o livro aqui, certo? Rapidinho. Eita. Isso mesmo. Só um minuto, viu, gente? Eu vou carregar o livro. Vamos fazer para a gente ver umas 3 propriedades hoje. Enquanto tá... já carregou. Pronto. Agora carregou. Já. Ele demora um pouquinho, acho que é... Vou compartilhar aqui, tá certo, gente? Ó, vamos lá. Olha se já chegou. Nossa, agora está chegando. Aqui, ó, pessoal, essa página aqui, ó, 33. Pronto, vamos lá. Esse tópico é bem pequenininho. O nome do assunto é produto de potência de mesmo expoente, certo? Deixa eu ver se dá uma aumentadinha aqui. Pronto, ó, produto de potências de mesmo expoente. Vamos ver aqui
Esse probleminha que a professora colocou. A professora propôs mais uma questão. Ele está dando continuidade às propriedades anteriores que a gente viu, né? A gente viu o produto de potência de mesma base. Vimos a segunda propriedade, quociente de potência. A terceira, que é só multiplicar os expoentes, potência de potência. Né? Vimos 3 propriedades da potenciação. Vocês têm que aprender isso bem direitinho, que esse ano e nas próximas séries a gente vai usar bastante essas questões dessas propriedades. Aí ele diz aqui, ó, no segundo parágrafo, veja a solução de Ângela, que usou as propriedades comutativa e associativa da multiplicação. Mas vamos ver primeiro aqui a pergunta, né, que a professora fez. Ela perguntou aqui, é possível escrever o produto de potência 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado usando uma única potência? Né? Ela está fazendo uma pergunta. Aí vamos ver a solução de Ângela, deve ser alguma aluna aqui. Ó. O que foi que ela fez, ó, nesse caderninho aqui na tela do livro. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, acompanhe, certo? É igual a 3 ao quadrado, a gente pode distribuir isso aqui como uma potência, né? É 3 vezes 3, está aqui entre parênteses. Ó. Aí o pontinho vezes 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, certo? Aí aqui ela não resolveu ainda não, né? Ela só deixou em aberto. Aí depois ela fez o seguinte, ó. Ela multiplicou 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Ela utilizou a propriedade associativa e comutativa da multiplicação. Aí, resumindo aqui, o que ela fez? 3 vezes 5 é 15. Aí só escreveu o expoente ao quadrado. Só fez repetir o expoente, né? Fez a multiplicação, 3 vezes 5, que é 15, e repetiu. Mas vamos lá, a gente vai para uma coisa mais prática. Agora vamos ver a ideia de Rodrigo. Rodrigo gostou da ideia de Ângela, mas achou que poderia simplificá-la, né? A ideia dela não está errada. Apenas ela fez de um modo mais longo, né? Aí ele quer fazer de um modo mais curto, uma forma mais prática. Aí ele pensou da seguinte forma, ó, será que não basta multiplicar as bases e conservar o expoente? Vamos ver o que o Rodrigo fez. Ó. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, Rodrigo fez 3 vezes 5 ao quadrado. Ou seja, o nome dessa propriedade é produto de potências, de mesmo expoente. Quando você tiver as potências diferentes, cuidado para confundir com produto de potência de mesma base. Aqui são bases diferentes e mesmo expoente. Aí você pode fazer o seguinte, ó, pegar as duas bases, 3 vezes 5, coloca no parênteses e escreve o mesmo expoente fora, certo? E não pode fazer a soma dos expoentes, não, porque as bases são diferentes. Então, ele fez de uma maneira mais prática. 3 vezes 5, 15. E repetiu o expoente, só isso. Ela tinha feito primeiro cada potência separada aqui, 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, e 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Depois, ela fez a associativa aqui. Associou 3 com 5 e 3 vezes 5. Aí depois é que chegou na resposta de Rodrigo. Então vamos lá, eu vou para o quadro agora, viu? Porque tem esse exemplo e mais dois. Vou explicar só essa propriedade. É bem prático. Deixa eu voltar aqui, explicar para vocês os próximos exemplos. Já li o problemazinho. Só um instante, viu? Que eu vou escrever aqui os exemplos. É página 33. Então eu vou repetir esse exemplo dele aí. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aí vou escrever os próximos, certo?
3 à quarta. Ó, quem tem um livro é só prestar atenção. Quem não tem também. 2 ao cubo. Vezes 3, olha aqui. Está bem escuro. Vezes 3 ao cubo. Pronto. Então, a gente vai usar o processo prático e simplificado, tá certo? A gente não vai fazer como a Angela fez, não. Ela pegou 3 ao quadrado e fez 3 vezes 3. 5 ao quadrado fez 5 vezes 5. Depois fez uma associação ou uma propriedade comutativa e chegou a um resultado. Quando você tiver um produto de potência de mesmo expoente, agora, quando as bases forem diferentes, você vai fazer da seguinte forma, viu, gente? Você vai colocar as duas bases, né? Você sabe que esse número aqui grande é a base e os pequenininhos é o expoente. É só escrever, ó, 3 vezes 5, escreve os números dentro do parênteses e repete o expoente. Por isso que se chama produto de potência, ou produto de potência de mesmo expoente. Não é aquele outro, a primeira propriedade que a gente viu, produto de potência de mesma base, certo? A de mesma base seria se fosse 3 e 3, ou se não 5 e 5. Ok? Se tiver dúvida, pode perguntar. Vamos fazer outro exemplo? Se vocês observarem esse exemplo aqui que está no livro, ele está de uma forma bem longa. Mas o que vai interessar é já o finalzinho. A gente vai aplicar o processo prático, né? A forma longa não, certo? Então, aqui a gente tem um produto de potência com o mesmo expoente. Você escreve os dois números como produto, né? Com a multiplicação e repete o expoente. Só isso. Chega o próximo aqui, viu? É que eu vou concluir aí. Aqui novamente. Ó. Terceiro exemplo. Escreve o produto 2 vezes 3 e repete o expoente fora do parênteses. Então, se for um produto, agora com bases diferentes, né? Mesmo expoente. Tem que observar direitinho. Professora, como é que eu vou diferenciar das outras? Aí é como eu disse, tem que praticar os exercícios e ver também o que eu estou explicando, né? Se as bases forem diferentes, usa produto de potência. Se as bases forem iguais, aí você somaria, se fosse igual aqui. Sim, aí falta a gente multiplicar aqui, tá certo? 3 vezes 5 é 15. Estou esperando para ver, 15, está com uma luz aí. Mas aqui é 15, viu? No livro tem essa parte aqui escrita. 3 vezes 5 é 15, aí você repete o expoente. Agora é só multiplicar todos eles, ó. Depois que aplica a propriedade. 3 vezes 2 é 6 e repete o 4, que é o expoente 4. 2 vezes 3 é 6 e repete o 3. Pronto. Veja se tem alguma dúvida nessa propriedade. Ninguém tem dúvida? É simples, né? Pronto. Se tiver alguém, não sei quem é que não tem um livro. Se tiver alguém que não tem um livro, seria interessante copiar os exemplos, né? Já que são pouquinhos. Olha, então eu vou lá voltar para o livro, viu? Qualquer coisa fala. Que, olha, esse exemplo aqui eu refiz no quadro, o exemplo de Rodrigo. Examine outros exemplos, 3 à quarta vezes 2 à quarta. Aí você não precisa fazer todo esse trabalho aqui, não. Você vai logo para o final, viu? Se quiserem grifar aí com grafite o livro, daqui você já vem para cá. Não precisa fazer isso tudo. Isso aqui é só uma explicação para poder chegar no resultado. O que importa a gente é fazer isso aqui, aplicar a propriedade. Escreve os dois produtos e repete o expoente.
E depois multiplica os números. 3 vezes 2, 6. Esse aqui que eu fiz lá no quadro. Eita, esse aqui eu fiz diferente. Eu esqueci o 5, mas não tem problema não. Vou fazer aqui. Acabei botando só 2 vezes 3. Acabou ficando um exemplo diferente, né? Não está errado porque eu não acrescentei o 5. Eu fiz só 2 vezes 3. Então, vamos ver aqui. Só, esse terceiro exemplo aqui é 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 5 ao cubo. Você vai colocar todas essas bases, 2 vezes 3 vezes 5 aqui, ó, já no finalzinho. 2 vezes 3 vezes 5 em um único expoente, tá certo? Então, ficou como outro exemplo, aquele que eu fiz no quarto. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Aí você deixa em forma de potência, certo? A não ser que a questão peça, se a questão pedir assim, utilize uma das propriedades da potenciação. Aí você verifica qual é a propriedade através dos números. Né? Se no caso forem duas bases diferentes, o mesmo expoente, você aplica essa propriedade. Agora, se ele pedir, escreva o resultado da potência. Então, aí seria 6 a quarta, seria 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Aí teria que multiplicar. E é aquela definição da propriedade. A definição da potenciação, certo? Então, esse aqui a gente vai fazer resumidazinha, ó. Nisso que vimos agora, a propriedade da potência de mesmo expoente, que é essa que a gente está vendo agora, ele diz assim, ó, eu vou só descrever aqui, né? Mas eu já expliquei, certo? Eu vou só fazer a formalização matemática. Um produto de duas ou mais potências, que aqui é de duas, porque mais na frente vem o feminino aqui. Um produto de duas ou mais potências de mesmo expoente pode ser reduzido a uma única potência, multiplicando-se as bases e conservando o expoente comum. Pronto, isso foi o que eu expliquei ainda agora, através dos exemplos, que ele colocou depois a propriedade. Então, se você tiver dois números, por exemplo, A vezes B, A e B representam números, sendo que no caso aqui desconhecido, né, que a gente chama de variáveis, ou incógnita. Números diferentes. Se tiver um produto, você multiplica os números entre parênteses e repete o expoente. Só isso. Pronto, aí para casa, ó, já tem três questãozinhas. 36, 37 e 38. Certo? Aí vocês anotam aí. Por favor, página 33. Colocar lá os cálculos e a resposta no Google Sala de Aula, certo? Para valer a nota qualitativa de vocês. Daqui uns dias, vou colocar. Dependendo da quantidade de exercícios que vocês estiverem fazendo. Eu faço assim, eu coloco, gente, o nome de vocês. Aí eu vejo, essa pessoa fez quantos exercícios? Tá. Aí quem fez todos, aí vai ficar com 10, né? E tem a presença e quem tem participação. Aí quem fez só a metade não pode, né? Certo? Então aqui, ó, vamos para a próxima página, certo? Essa foi bem rapidinha para explicar. Próxima página, página 35 agora. Vamos lá. Olha, tem muitos exemplos, tem pouquinhos exemplos. Então, página 34 agora. É porque a página do livro digital é diferente da página do livro físico, né? A página 34 já é outra propriedade da potência, certo? Vocês fazendo os exercícios de casa. E quando houver exercício de classe, eu faço. Vocês vão praticar essas propriedades e vão aprender. Sim, aí aqui, a próxima propriedade é quociente de potência de mesmo expoente. É bem parecido com o que a gente viu agora. A diferença é que é um quociente. Vamos ver aqui o que a professora colocou. Né? Eu começo com essa questão aqui dela, para depois a gente chegar. Aqui não tem, já chega na regra. Não tem mais exemplos, não, só tem esses dois.
Então, vamos lá. Ó. Veja ao lado a nova questão da professora. Vamos ver o que ela está perguntando. Como podemos escrever o quociente 30 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado como uma única potência? Ela está perguntando, né? Como é que vamos escrever? Vamos ver o que Rui fez. A solução de Rui, está aqui no caderninho. 30 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, ele escreveu como uma fração, né? Porque já que é uma divisão, é uma fração. 30 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Aí ele distribuiu. 30 ao quadrado, ele colocou pela definição de potenciação. 30 vezes 30. 5 ao quadrado, no denominador. Então, 5 vezes 5. Depois disso, ele separou, ó. Separou as frações aqui embaixo. 30 sobre 5 vezes 30 sobre 5. Ainda, olha como foi longa a resposta dele, né? Não quer dizer que está errado, só quer dizer que é outro caminho. Na matemática tem vários caminhos para você chegar ao resultado. Agora, portanto, que chegue na resposta e tenha o raciocínio também, né? O raciocínio lógico, é aquilo que a gente está vendo. Então, 30 sobre 5 vezes 30 sobre 5, já que está, é uma fração aqui, ó, uma base, que é a base é uma fração, ó. Ele escreveu como uma única fração e escreveu o expoente em 2, que aqui são duas vezes a fração. Expoente em 2. Aí depois, olha só o caminho longo, né? 30 sobre 5, aqui sobre fração, é a mesma coisa de eu escrever 30 dividido por 5, os dois pontinhos da divisão, como um único expoente em 2. Nossa, que demorou muito, viu? Aqui. 30 sobre 5, 6. Faz a divisão e escreve o expoente. Aqui está correto o que ele Rui fez. Ele fez um quociente e colocou como o mesmo expoente. Agora foi de uma forma mais longa. Vamos ver de uma forma mais simplificada, né? Por que a gente vê essa forma longa? Essa forma longa para você entender que existe toda uma matemática não é uma mágica, né? A gente sai de um quociente aqui, por exemplo, de potência de mesmo expoente, e chega nessa propriedade, que é de uma forma mais prática. Mas para chegar nessa propriedade, a gente tem uma demonstraçãozinha todinha, tem um caminho longo. Aí depois que a gente conhece esse caminho longo, aí é que a gente pode fazer a forma simplificada. Aí eu estou explicando esse caminho longo para poder vocês entenderem que não foi de uma hora para outra que chegou nessa forma prática, né? Teve todo esse caminhozinho aqui. Mas o que a gente vai utilizar é o modo prático mesmo. Então, Professora, oi? eu vou beber água, tá certo? Oi, Taslane? Você falou um pouco que eu não escutei também, não. Pode falar de novo, se puder. Ela disse que ia beber água. Ah, sim, certo. Ok. Sim, aí agora, aqui já outras pessoas, né? Rui fez essa parte aqui. Edivaldo Solange escreveu de modo mais simplificado. O modo longo existe para poder a gente entender o modo simplificado, certo? Mas a gente utiliza o modo simplificado porque é bem mais prático, né? Porque a gente não... Já tem outras coisas trabalhosas, para fazer tudo trabalhoso. Então, aqui a gente tem um quociente, ó. Quociente é a mesma coisa de divisão aqui, ó. 30 ao quadrado no segundo caderninho aí do livro, certo? Esse exemplo aqui do caderninho. 30 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. A gente pode escrever 30 dividido por 5 como quociente, ó. Entre parênteses, escreve um único expoente aqui. Certo? A gente pode escrever um único expoente. Aí depois disso, divide. Lá na outra a gente multiplicou na propriedade do produto, né? De mesmo expoente. É o mesmo raciocínio, a diferença é que aqui a gente vai dividir. Ó. E tem aqui o sinal da divisão. Né?
Esses dois pontinhos. Então, 30 dividido por 5 dá 6 e repete o expoente, 6 ao quadrado. Se caso ele pedisse, escreva o resultado da potenciação, aí seria 6 vezes 6, que daria 36. Você pode escrever esse quociente ou essa divisão desse modo aqui, ou pode escrever como fração, certo? Todas as duas formas estão corretas. Então, 30 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, neste caso aqui você tem um quociente, né? Um quociente de potência de expoentes iguais, de mesmo expoente. Você pode escrever sobre a fração também, ou do modo de cima ou do de baixo. 30 dividido por 5, ou sobre 5, que é a fração, dá 6, e repete o expoente. Nesse caso aqui, gente, só tem esse único exemplo. Não é nesse caso, é no caso dessa página, certo? Então, que a gente vai chegar na conclusão da propriedade. Ele diz aqui, ó, estabelecemos uma nova propriedade. Então, eu vou descrever aqui a propriedade, mas já de forma que eu expliquei aqui. Então, quando você tiver um quociente de duas potências de mesmo expoente, certo? Estou lendo esse retângulozinho aqui, amarelinho. Um quociente de potência de mesmo expoente, com a segunda base diferente de zero, ele está dizendo que você vai ter duas bases aqui, em forma de quociente ou de divisão. Só não pode ser zero, ele está querendo dizer isso. Pode ser reduzido a uma única potência. Como? Dividindo-se a primeira base pela segunda, é só você escrever dentro do parênteses, o A e o B. No caso aqui está generalizando, certo? É uma forma geral. Mas a gente sabe que essas letrinhas representam números. E consegue o seu expoente. Então, numa divisão de potência de mesmo expoente, você faz a divisão, escreve a divisão dentro do parênteses e repete o expoente. Aí já tem mais exercícios, tá certo, gente? Vamos olhar só um negócio aqui do lado do livro. Não, isso aqui é tudo explicação Então, a gente tem mais uma atividade de casa, a página 34, certo? Para vocês praticarem. Não esqueçam de atualizar as atividades anteriores, que são referentes ao assunto da prova bimestral, certo? Depois eu vou dar uma olhadinha lá no Google, sala de aula, para ver como é que estão as atividades de vocês. E vou acrescentar alguns exercícios. Então, vamos para a próxima página. Deixa eu centralizar aqui. Pronto, essa próxima página, gente, tem uma atividade de classe. Então, vocês vão pegar o lápis grafite e a borracha e o caderno para escrever. Olha, a gente vai fazer essa atividadezinha aqui, certo? Então, 2 minutinhos para vocês pegarem o grafite, a borracha e o caderno. Essa atividade aqui, quem tem um livro pode fazer aqui, como é uma atividade de classe, dá para fazer aqui. Nesses quadradinhos cinza, as respostas que a gente vai colocar, de acordo com a explicação. Agora, quem está sem um livro, eu sugiro copiar isso aqui. Demora um pouquinho, mas esse é o jeito. Aí eu vou explicar para quem está tanto quem está com o livro como sem o livro, para tentar fazer. Aí com 5 minutos. Não, eu vou explicar, eu vou esperar um pouquinho, porque não faz logo rápido, não. Você não faz logo em 5 minutos, não, demora. Certo? Mas aí, só para resumir, depois se terminar a aula, a gente fica nessa atividade de classe, e aí a gente continua na próxima aula. Aí só relembrando, a página de casa é 33 e 34, certo? Então, agora a gente vai fazer uma atividade de classe para poder entender uma outra propriedade, certo? A próxima propriedade é essa daqui, ó, potenciação com expoente inteiro.
Mas antes da gente chegar nessa propriedade, a gente vai fazer esses exercícios aqui, ó, essa parte de lilás, para a gente descobrir o porquê dessa propriedade, ó. Então, ele diz agora, vamos ampliar um pouco mais o estudo da potenciação e calcular o valor das potências de base racional e expoente inteiro. Certo? O que ele está querendo dizer, ó, só para você entender, não pensar que é uma coisa difícil. A gente vai transformar algumas potências em número racional, ou seja, em fração, e o expoente inteiro, certo? E depois chegar no resultado. Então, vamos lá. O que interessa agora. Peraí, só um instantinho que eu vou afastar aqui uma. Então, aqui diz o seguinte, ó, a pergunta aqui da questão, página 35, certo? Partindo das potenciações que você já estudou, né, a gente já viu, acho que umas 5 propriedades. Eu não contei mais depois da terceira, que foi até a última aula, hoje já vi umas 2. A gente viu 5 propriedades. Observe a regularidade na sequência seguinte. Depois, copie as potências no caderno e substitua cada quadradinho cinza pelo número adequado. Então, vamos lá. Ó. Não olhe para essas respostas aqui, senão vocês não vão entender, não. Viu? Então, eu vou começar a explicar aqui as primeiras potências e vou explicar como é que você vai chegar na fração que ele está pedindo. Certo? Então, o primeiro exemplo aqui é 2 ao cubo, ou 2 à terceira potência, elevado à terceira potência. O resultado de 2 ao cubo é 8, ele já colocou. Ó. Nosso objetivo aqui não é calcular a potência, é outra coisa. Aí depois ele fez na segunda linha, 2 ao quadrado é 4. Mas para isso, gente, ele fez o seguinte, ele pegou 8, que é o resultado da potência, né? Se chama potenciação, e dividiu por 2. Ó. 8 dividido por 2, ele encontrou o resultado, sem precisar calcular a potência do lado esquerdo. Então, 8 dividido por 2 deu 4. Aí, observe, ó, do lado esquerdo agora, a terceira linha. 2 elevado a 1, a gente sabe que é 2, por quê? Quando o número é elevado a 1, o resultado é ele mesmo, né? No caso aqui. A gente viu lá na definição de potenciação. Mas ele fez o seguinte, ele pegou o resultado anterior, 4, e dividiu por 2, que deu 2. Certo? Aí vocês vão continuar agora nesses quadradinhos cinza, veja bem. Nossa, está fazendo um calor grande aqui. Aí vocês vão pegar e dividir por 2 e vou colocar aqui no quadradinho, certo? O resultado nesse quadradinho cinza. Certo? É isso que vocês vão fazer aí. Vamos lá, todo mundo fazendo. Certo? Aí, participando e já aprendendo. Porque isso aqui já, a gente vai usar bastante isso aqui no decorrer das séries e desse ano também. Então, nesse quadradinho aqui, você vai botar o resultado de 2 dividido por 2, né? Que aí é fácil, gente. 2 dividido por 2, você já sabe que é 1. Então, o primeiro quadradinho cinza vai ser 1. Aí, se você olhar para o lado esquerdo, é justamente a resposta do lado esquerdo. 2 elevado a 0. Aqui foi o que eu falei lá na definição de potenciação. Qualquer número que é elevado a 0, o resultado é 1. Então, você pode seguir o raciocínio dele aqui, que é a divisão por 2, ou escrever. Aqui a gente tem um pouco de cuidado que nos próximos ele não dá o expoente, né? Então, ou escrever o resultado de 2 elevado a 0, que é você saindo da esquerda para a direita, dá certo também, né? 2 elevado a 0, que é 1. E 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Então, eu vou dar, não sei quantos minutos falta para ela terminar. Mas eu vou esperar uns 5 minutinhos para ver se vocês conseguem fazer. Com esse mesmo raciocínio. Ó, deixa eu explicar o próximo. Aí vocês vão tentar fazer, certo? Porque se não der tempo hoje eu corrijo na segunda. O próximo é o seguinte. Sim, a gente estava aqui, né? Aí veja bem, você pega o resultado, que a gente já, desse quadradinho que é 1,
Aí ele vai pegar 1 dividido por 2. Aí você não precisa colocar 1 dividido por 2, vai dar um número decimal, é 0,5, é metade. Então você escreve como fração. Então nesse quadradinho fica aqui 2, 1 dividido por 2. Certo? 1 dividido por 2. Pronto, agora tentem fazer. Eu vou tirar um pouquinho a tela para você não ficar olhando o resultado, né? Porque senão não tem graça. Eu vou tentar fazer para estimular o raciocínio. Vou esperar uns 5 ou 10 minutos. Se caso acabar a aula, a gente continua na próxima aula, essa página 35, tá bom? Então, enquanto isso, vocês tentam fazer aí. As atividades de classe também é para postar lá no grupo Sala de Aula, certo? Que vale participação. Deixa eu só poder esse aqui. Depois que a gente terminar essas propriedades, é que eu vou colocar alguma coisa diferente, né? Porque a gente tem que seguir com essas propriedades, né? Porque tem muita coisa, muitos tópicos de matemática. Então, aqui, atividade de classe, é página 35 agora. Sim, deixa eu anotar aqui a página de casa, para vocês não esquecerem. A página de casa são as páginas 33 e 34, 33, 34, e a de classe, que é referente a essa explicação que eu dei, é página 35. Deixa eu só escrever aqui para vocês verem. Ele tinha colocado assim, 2 ao cubo, ou 2 ao cubo é 8. Aí ele pegou e fez o seguinte, ó. Aqui 2 ao quadrado. Ó, observe, gente, aqui no quadro. A potência aqui, a base é 2 e o expoente é 3, né? Aí ele já colocou o resultado. 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo, dá 8. Porque é 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2 é 8. Aí depois ele foi decrescendo o expoente, ó. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado. Vamos colocar agora não, certo? Aí depois ele foi 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Vou fazer até aqui. A 2 ao quadrado, a gente sabe que é 4. Porque faz 2 vezes 2. Escreve o resultado da potenciação. Ele observou o seguinte, que se a gente pegar o resultado da potenciação da potência anterior e dividir por 2, ele observou que dividindo por 2, você vai sempre encontrar o resultado da próxima. 8 dividido por 4, aí vai dar 2, ó. Certo? Então, aqui 4 foi dividido por 2. Deu 2. Aí, continuando, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Então, você, cada vez que divide por 2, você acha o resultado do lado direito da potenciação. Foi isso que ele fez, né? Aí vocês vão pegar. Se aqui foi 2 elevado a 0, observe, viu, gente? Para vocês entenderem direitinho. Eu não vou escrever agora as respostas, não. Eu estou dando o caminho. Para vocês ficarem fazer. Está decrescendo o expoente, ó. 3, 2, 1, 0. Depois seria um expoente negativo. O próximo que tem aí abaixo, ele coloca um quadradinho. Mas observe, se depois de 0, nos números negativos, certo? Que a gente viu. No caso da reta, a gente tem assim, né? 0, à esquerda tem menos 1, menos 2, então está decrescendo. Então aqui seria menos 1, para você descobrir esse próximo quadradinho aqui. Ok? Aí aqui tem uma fração, aí ele coloca um quadrado. Veja bem, né? Ele coloca um quadrado.
Aí esse 1 você vai dividir por 2 novamente. Estou escrevendo está tudo aí na atividade. Então vai ficar 1 dividido por 2. Então você escreve 1, em vez de fazer a divisão, você escreve do jeito que está aqui, 1 dividido por 2. E assim vai fazendo os outros. Aí você faz o seguinte, ó, deixa eu dar uma dica para vocês tentarem fazer. É para tentar fazer, viu? Mesmo que eu não esteja vendo aí na câmera. Eu não vou dar a resposta agora não. Estou dando um caminho aqui para vocês entenderem. Deixa eu só olhar aqui. Vocês fazem o seguinte, vocês fazem o primeiro, a coluna 1. Vou botar aqui o livro para mostrar. Vamos fazer agora, se deixar para fazer depois, você não lembra não. Então eu estava explicando, eu fiz até aqui. Né? Foi isso, ó, decrescendo, 2 elevado a 0. O próximo seria 2 elevado a menos 1. Dentro desse quadradinho cinza, você vai estar menos 1. Eu fiz até aqui. Né? Então, você vai pegar 1, que é o resultado anterior, e dividir por 2. Então, o 1 está aqui e o 2 está aqui. Os próximos você vai fazer do mesmo jeito, viu, gente? Agora tem que ter cuidado para achar isso aqui. Tem que relembrar um pouquinho de divisão de potência. Então, eu sugiro você primeiro fazer essa coluna. Né? Faz primeiro essa coluna. E depois fazer a segunda coluna. Certo? Aí eu vou dar mais 5 minutos. Para vocês tentarem fazer. Quem conseguir fazer alguma coisa pode me mostrar. Certo que hoje não vai ter tempo para corrigir toda ela e explicar, né? Porque ela é um pouquinho grande. Mas como é uma atividade de classe, a gente tem que fazer, que é bem interessante essa, mas pode deixar de fazer, porque é através dela que a gente chega no resultado. Então, pronto, agora é hora de fazer a atividade de classe. Se não der tempo, se terminar a aula, aí você já sabe, a gente continua na próxima aula. Agora, minha amostra, né? Deixa eu só colocar aqui. Desculpa, minha amostra, não me mostra. Deixa eu ver quem está aqui na aula. Enquanto vocês estão fazendo, certo? Vai no quadro ali, ó. Estela, Estela. Deixa eu dividir. Certo. Darlan foi que falou comigo. Foi esse que falou. Letícia, muito bem. Letícia está presente. Lucas, Gabriel, muito bem. Luiz Vitor. Maísa. Miquel. Rafael. Estou aproveitando o tempozinho aqui, enquanto vocês estão tentando fazer, viu? Eu acho que começou de 7h10. Ou 7h15. Acho que estou bem pertinho de terminar, né? Eu vou corrigir na próxima aula, viu, gente? Sim, deixa eu continuar aqui. É Fiana. Rafael. Casane. Cadê Natália? Natália não veio hoje? Natália não veio. E Everton não está aí também, né? Nem Maria Luísa. Sim, Darlan, gente. Eu estava confundindo, mas foi Rian que falou comigo. Darlan não veio mais. Alguém tem alguma notícia deles? Alguém conseguiu fazer os próximos exemplos? Eu tô Certo. Certo, muito bem. Meninas e Miguel, muito bem. É assim, certo? É tentando fazer, não? Obrigada por você acertar. Só quando você tentar fazer, você já
né? Como ficar marcando. Então, pode continuar fazendo, não tem pressa, não. Até porque essa parte demora um pouco, né? Você vai decrescendo, o próximo expoente aqui, ó, depois de menos um e menos dois, depois de menos três. E do lado você vai dividir por dois. Aí, como demora para a gente chegar na resposta um pouco, aí eu só vou corrigir como eu falei, né? Já disse na próxima aula, certo? Terminei. Muito bem, Miquel. Deixa eu só dar uma olhada aqui na próxima parte direita. A parte direita, deixa eu voltar aqui para vocês verem o livro. A parte direita é mais fácil do que a gente imagina. Ó, a coluna, a primeira coluna aqui, onde tem os números, as potências e depois a igualdade, é a parte onde a gente deve encontrar os resultados, né? Das frações. E como eu disse, o expoente vai decrescendo. Essa parte do lado direito, gente, é só escrever a mesma resposta que você. Se aqui for no meio, ó, então aqui ele está querendo. Olha como é fácilzinho. Um dividido por dois. Aí você vai escrever um em cima e dois embaixo. Certo? Então é isso que ele quer. Aqui, né, nessa parte do lado direito, é só escrever os resultados que a gente fez aqui. Né? Eu fiz até aqui, né? Aí vai ficar faltando essa penúltima linha e a outra. Vou explicar, porque aqui tem um cálculozinho, certo? Aqui tem um cálculo para poder chegar nessas respostas. Eu não vou fazer diretamente, não. Vai acabar terminando a aula aqui, para não ficar no finalzinho. Então, na próxima aula, a gente corrige essas duas últimas linhas aqui. Certo? Isso aqui eu vou explicar também na próxima aula, que essa propriedade aqui ela é bem diferente das outras anteriores, que a gente... Eu não vou passar mais atividade não, porque já tem duas, né? Tá vendo que essa propriedade ela é bem longa, a gente precisa de bastante exemplos, diferente das outras, né? Então, isso aqui é os próximos assuntos. Potência de base 10. Isso aqui é a base mesmo da matemática. Vocês aprendem isso aqui. As próximas séries, os próximos assuntos vão desenvolver bem. Certo? E no futuro fazer o Enem, ou o concurso. No caso, o Enem, que é o objetivo, né? Isso aqui tudo é os próximos assuntos que a gente vai ver. Ainda tem, ó, raiz quadrada, raiz cúbica, tem isso tudinho ainda. É bem longo esse capítulo, né? Raiz cúbica. Olha, aqui já é outra propriedade. A potenciação, ela tem muitas propriedades, mas é bom que a gente está aprendendo um pouquinho. O último tópico do livro é desses capítulos, né? É sequências. É um assunto muito bom, porque ele prepara já para o ensino médio. Apesar de estar no oitavo. É o último assunto da sequência. Isso aqui é só uma parte de complemento. Olha o cubo mágico aqui, ó. Você vê um cubo mágico, você diz, isso aqui é matemática. Depois, quando eu chegar lá na frente, eu explico essa questão do cubo mágico. É bem fácil, assim, para você encontrar na prática, para deixar essas cores aqui. Eu tinha um aluno do ensino médio que ele não fazia isso aqui, ele fazia em 5 minutos. Ele deixava, estava embaralhado as cores do cubo mágico. Aí ele pegava e manuseava e deixava todas essas cores idênticas, iguais. Azul, cada quadrado desse, do cubo, ele deixava com as formas, com as cores iguais. Né? Esse aqui é um quebra-cabeça que lhe ajuda muito você raciocinar rápido. A matemática é bom por isso, que ela ajuda as outras matérias. Você tem um raciocínio rápido, lhe ajuda a interpretar.
Agora tem que ter um bom português também, certo? Para entender as. Aí isso aqui termina. Aí termina aqui o capítulo. Deixa eu voltar para onde a gente estava agora. Esse aqui a gente já viu hoje. Esse aqui também. Pronto, a gente parou aqui, ó. Então, aqui, a solução de 2 elevado a zero é 1. Aí você já pode ir corrigindo. 2 elevado a menos 1 é 1 meio. Porque a gente pegou o resultado anterior do quadradinho 1 e dividiu por 2. 1 dividido por 2, eu escrevi um numerador, que vem desse quadradinho, e o 2, que é dessa divisão aqui. E aqui o livro faz a gente raciocinar ficar sempre que uma potenciação com base 2 vai sempre dividindo por 2. Vou botar aqui. Não, daí eu acho que por hoje, na próxima aula a gente termina de corrigir a atividade de classe. Não sei se acho que já terminou. Ok, Patrícia, fim da aula. E vou mandar o 9º ano, viu? Certo, Marcolino, tá. Pronto, 8º ano tem exercício de ciências. Vou passar agora. Tchau. Tchau,